Pessoal, vamos aprender hoje suspensão condicional da pena, ok? O que é a suspensão condicional da pena? Primeiramente é o seguinte, alguém vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade. E ao invés de cumprir essa pena, o juiz vem e propõe, você é primário, você cumpre algumas condições, eu vou te dar uma chance. Eu vou suspender essa pena para você por 3 anos. E nesses 3 anos você vai cumprir algumas condições e se você cumprir, eu extingo aquela pena sua, vou extinguir a punibilidade e você não tem que pagar nada, sem precisar ir para a cadeia. Então essa medida é uma medida de política criminal, é um benefício que eu vou te propor. E aí a pessoa aceita. A grosso modo é isso a suspensão. E ela vem no artigo 77 do Código Penal. E aí já vem a primeira manha. Por quê? Porque para aplicar a pena você usa o artigo 33. Você é obrigado a passar no 44, que é o artigo da PRD, ok? Se por um acaso você não aplicar a PRD, você vem para o 77. Então 33 mais 44, 77, tá? Você vai analisar primeiramente o artigo 77, porque o artigo 77 trata-se dos requisitos para aplicação da suspensão condicional da pena. Primeiro requisito, a pena não pode ser superior a 2 anos. Então a pena ela deve ser menor ou igual a 2 anos. Este é o primeiro requisito, tá? Pena menor ou igual a 2 anos. Segundo requisito, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Então está aqui um segundo requisito. Terceiro requisito, algumas das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime e circunstâncias do crime que autorizem a concessão do benefício. Então está aqui outro requisito para aplicar a suspensão condicional da pena, também conhecido como sursis penal, tá? E caso não seja indicada ou cabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. Este também é outro requisito, tá? Então, cumpriu os requisitos? Cumpriu. O que vai acontecer? Nós vamos aplicar o período de prova. O período de prova é um período de 2 a 4 anos. Então, vou suspender? Vou. Eu vou suspender essa pena por 4 anos, por exemplo. 3, 4 anos. Período de prova, ok? Pode ser 4, pode ser 2, Aqui está, 2 a 4 anos, 2 a 4 anos, tá? O que ele vai ter que fazer nesse período de prova? Pronto, aí já nós vamos cair nas espécies de suspensão condicional da pena, tá? Nós temos, por exemplo, a espécie que chama etário, temos a espécie que chama humanitário, temos uma espécie que chama sursis simples e temos a espécie que chama sursis especial. Vamos aí agora um de cada vez e nós vamos começar pelo sursis simples, ok? No sursis simples, o artigo 78 traz a regra e ele fala o seguinte, durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação do cumprimento de condições estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. Então, você pega o período de prova que eu desenhei aqui, período de prova, e nesse primeiro ano, ele vai cumprir PSC ou limitação do fim de semana. Nos outros 3 anos, artigo 79 do Código Penal. O que fala o artigo 79? O artigo 79 fala das condições extras, condições também chamadas de judiciais. Essas condições podem ser aplicadas no simples, no humanitário, no etário e no especial. Pode ser aplicada nos 4.
tá? Só que nós estamos falando do simples. Então, no sursis simples, por exemplo, ele vai aplicar condições judiciais nestes 3 restantes anos do período de prova. Comparecer em juízo, não frequentar... Por exemplo, vamos supor que o crime dele tem a ver com bebida alcoólica. Frequentar os alcoólicos anônimos, não é? Ele pode fazer isso, tá? Então, beleza. Ele vai expor algumas outras situações e esse será o sursis simples. O sursis especial vai aumentar algumas coisas de análise. Por exemplo, se ele houver reparado o dano, e aí já temos um primeiro problema, ele tem que reparar o dano. Mas se ele não tiver condição, é só ele provar que não tem condição, que ele é impossibilitado de reparar o dano. Ele ainda vai analisar todas as circunstâncias do artigo 59, todas. Então aumenta 2. Vai aumentar consequências do crime e comportamento da vítima, que não tinha até então aqui nos requisitos. Ó. Então nos requisitos vai analisar comportamento da vítima e consequências do crime. E essas circunstâncias judiciais do artigo 59, que são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elas têm que ser favoráveis para poder substituir. Ok? Além disso, o juiz ainda vai impor algumas condições. Quais são as condições? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz. Então, se ele quiser se ausentar, ele tem que pedir autorização. E comparecimento pessoal obrigatório ao juízo mensalmente para informar as suas atividades. Netinho, ele pode também colocar as condições extras? Pode, tá? Ele ainda tem a opção de condições extras, tá? O sursis especial ainda pode colocar as condições extras, porque pode ser para todos, beleza? Beleza. Então, este é o sursis especial. O sursis etário seria por causa da idade. Olha só, o etário fala de quando a pessoa é maior de 70 anos, a parte amarelinha. E o humanitário, quando razões de saúde justifiquem, tá? Porém, o período de prova dele, o período de prova do humanitário e do etário, não é aquele período de prova de 2 a 4 anos, mas sim de 4 a 6. Então, pode ser o período de prova de 4 anos, 1, 2, 3, 4. Pode ser um período de prova de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pode ser um período de prova 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, são períodos de provas possíveis no caso do humanitário e também no caso do etário, ok? São períodos de provas mais, diríamos assim, mais espaçosos, ou seja, são maiores o período de prova. Ok? Beleza. Olha, o artigo 80 já nos traz a regra que a suspensão não se estende às penas privativas de direito nem à multa. Ou seja, você só vai aplicar a suspensão em PPL, em pena privativa de liberdade. Ok? Veja um resuminho assim mais distante. Olha, 77 requisitos. Parágrafo 2º do 77 traz o etário e o humanitário, o 78 traz o simples e o parágrafo 2º do 78 traz o especial. Aqui estão todos os sursis de maneira simplificada. O que vem no artigo 81? A revogação. A revogação fala que ela será obrigatória se o condenado for condenado em sentença irrecorrível. Ou seja, não interessa a data do crime. Interessa se caiu uma sentença na suspensão e essa sentença é irrecorrível. Se caiu uma sentença na suspensão e essa sentença é irrecorrível, aí sim vai revogar obrigatoriamente a suspensão e ele vai ter que cumprir qual pena? Aquela pena que foi imposta lá. Vamos supor que a pena tinha sido cumprida de 2 anos. Aliás, a pena privativa de liberdade imposta foi de 2 anos. Suspendeu? Suspendeu. Volta lá na pena original e ele vai ter que cumprir aquela pena, porque foi revogada a suspensão condicional da pena.
Ah, Netinho, mas ele cumpriu 1 ano de pena alternativa. Não interessa. Não interessa porque a pena aplicada foi de 2 anos e o período de suspensão, por exemplo, foi 4. Então não guarda a relação 2 com 4. Não tem como abater. Tá? Revogou, vai ter que cumprir a pena original lá da sentença. Tá? O jeito certo é isso. O inciso 2 de revogação obrigatória frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. O Bittencourt fala que não pode pagar. E essa é a opinião majoritária dos doutrinadores. E só que o Bittencourt fala, só que se a pessoa não justificar por que não pagou, aí pode ser revogado. Tá? Ou descumpre condição imposta no parágrafo 1º do artigo 78. Vamos lá no parágrafo 1º do artigo 78. Limitação de fim de semana e prestação de serviço de comunidade. Se ele não fala por que ele não cumpriu, aí sim nós teremos a revogação. Então ele tem direito de justificar, eu não cumpri porque a minha esposa está grávida, ela passou mal, ficou 10 dias no hospital, aí não teve jeito de eu ir lá. É uma gravidez de risco, não tem quem acompanha ela. Pronto, está justificado, não vai revogar. Perfeito? Em relação às revogações obrigatórias, a revogação obrigatória são essas 3 possibilidades, inciso 1, 2 e 3. Em relação à revogação facultativa, né, veja bem o que diz o artigo. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta. Qual outra condição? Bom, tem as condições extras, não é? Tem as condições extras impostas. Ou se ele é condenado por crime culposo, ou se é condenado por contravenção. A pena privativa de liberdade ou restritiva do direito. Você tem que analisar ele em conjunto com esse parágrafo 3º aqui, Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, senhores, o seguinte: a revogação é facultativa. Vamos imaginar o período de prova. Eu coloquei o período de prova aqui do lado. O período de prova é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ok? Perdão, pessoal, não é esse desenho, é o de baixo. Aqui, quando é facultativa, tá vendo? É esse aqui, ou seja, o que está ligado ao parágrafo 3º. Essa setinha aqui vem do parágrafo de cima. Vamos lá. Vamos imaginar que suspendeu por 2 anos. Tá aqui o 1º ano e o 2º ano. A causa facultativa surgiu nesse ponto. Surgiu a causa facultativa, o juiz não quer revogar. Aí o juiz fala, não, isso aí não é motivo para revogar não, mas eu vou te punir de uma outra maneira. Eu vou prorrogar pelo tempo máximo a suspensão. A suspensão, ela é ou de 2 anos, ou de 3 anos, ou 4. Ou seja, a suspensão é de 2 a 4 anos. Suspende de 2 a 4. Ele havia feito a suspensão de 2 anos. Só que teve uma causa, né, em azulzinho aqui, uma causa facultativa de revogação. Causa facultativa de revogação. O juiz, ao invés de revogar, aumentou o prazo de suspensão. Entendeu? Então é isso que fala esse parágrafo 3º, que nós temos que analisar ele. Nós temos que analisar esse parágrafo 3º em conjunto com o parágrafo 1º, onde fala da revogação facultativa. A suspensão pode ser revogada do condenado se descumpre qualquer condição imposta. Quando facultativo, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi fixado. Entendeu? Então é isto. Já o parágrafo 2º fala uma outra situação. Ele fala o seguinte: se o beneficiado está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, senhores, que ele tinha lá um prazo de suspensão de 4 anos. Eu coloquei como exemplo 4 anos de suspensão. Quando ele estava no 3º ano, veio o novo crime. O que o juiz fez? Vou prorrogar o prazo. A linha do processo é a linha verde. O processo continuou andando, o juiz prorrogou até a decisão final. Na hora que vier a decisão final,
aí o juiz vai decidir se vai revogar e aplicar a pena ou se não vai revogar, porque às vezes pode vir uma sentença absolvendo, não é? Então é esta a situação da prorrogação do período de prova, né? Deixa eu só colocar aqui período de prova, para ficar bem claro. Período de prova, para ficar bem claro, esse PP é período de prova. E o último fala, expirado, o último artigo, expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, ou seja, fim do processo, extinta a pena, não tem mais nada que pagar. Esse desenho eu vou deixar dessa maneira, que nós vamos tentar colocar no sistema para você fazer um print ou imprimir. Nós vamos tentar colocar isso aqui no sistema para vocês. Um abraço.